a gestão do conhecimento, preparando alunos para um mundo em transformação através das competências de aprendizagem para a vida. E a nossa palestrante, ela é diretora acadêmica da Edify Education. Ela atua na área de educação e tecnologia, tendo passado por alguns dos maiores e mais respeitados programas bilíngues e centros de idiomas do Brasil e também tendo atuado em diversos contextos fora do Brasil. Ela gerenciou projetos editoriais e fez contribuições significativas para as iniciativas privadas e públicas na indústria de ensino e aprendizagem de idiomas. Ela esteve ativamente envolvida na realização de formações, workshops, palestras e cursos pelo Brasil e internacionalmente. Seus grandes interesses residem em criar experiências de aprendizagem memoráveis para indivíduos de todas as idades e ajudar líderes educacionais a alcançarem os melhores resultados em seus respectivos contextos. Recebam, a partir desse instante, a professora, receba com muitos aplausos, mas muito aplauso mesmo, hein, gente? A professora Raquel Carlos. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Gente, endorfina no lugar, né? No nível certo, não? Isso se chama, sabe como? Que a gente acabou de ter agora? Brain breaks. Quem já ouviu falar dos brain breaks? Que são os intervalos mentais. Alguém? Não? Brain breaks? Brain breaks é quando a gente precisa dar aquela acordada naquele aluno que está assim, meio que, sabe, a baba começando a esbarrar. Você bota todo mundo para levantar, né, e bater uma palma. Ou então, fala todo mundo para fechar o olho e fazer uma conta. 2 mais 2, menos 4, menos 6, mais 3. Pronto, todo mundo acordou. A gente acordou muito bem agora, né, em alto estilo. Então, obrigada pela organização, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu adoro Vitória, essa cidade aqui que sempre me acolhe muito bem. Vila Velha, Serra, Colatina. Aliás, Colatina está fazendo aniversário, não é não? Eu ouvi hoje no jornal, 104 anos, Colatina e Linhares, parabéns aí para o pessoal. Enfim, um estado e cidades que eu gosto muito, então estou me sentindo super em casa, super à vontade. Bom, vamos lá. Vamos começar com um jogo de adivinhação. Na verdade, já deram um spoiler ali, mas tudo bem, está valendo. Quem tenta aqui adivinhar a minha formação acadêmica? Formação acadêmica, não é profissão. Quem é que acha que, número 1, eu sou advogada? Número 2, professora. Número 3, cientista da computação. Vamos lá. 1, 2 ou 3? 3, cientista da computação. Ouvi mais alguma coisa? 2, 1, acertou quem falou que eu sou advogada. Eu sou, sim, formada em Direito, sou advogada, mas a verdade é que eu sempre serei, professora. E o que o professor gosta de fazer, minha gente? O professor fala sozinho? Não fala sozinho. Então, vamos combinar que essa daqui é uma conversa, é um bate-papo. Tá bom? Preciso aí da interação de vocês, então vocês têm a oportunidade de fazer a interação ali do QR Code, mas sintam-se à vontade também para gritar, para vir até aqui, para pegar o microfone. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Na verdade, queria começar falando um pouquinho, muito brevemente, assim, das minhas motivações, o que me traz até aqui, hoje, né? Esse slide aí é meio vaidoso, né? Não fui eu que fiz, não. Minha colega Beatriz, a quem eu agradeço, designer lá do time. Mas, na verdade, eu sou carioca, como eu disse para vocês, nascida e criada no subúrbio do Rio de Janeiro, num bairro chamado Água Santa. E os meus pais, eles foram ambos até ali o que chamava ginásio, né? Acho que todo mundo aqui sabe o que é ginásio. Eles foram até o ginásio, mas eles todos dois sempre muito inquietos. Eles tinham
uma única certeza na vida, que eu e a minha irmã, a gente precisava estudar. Era o que eles tinham de mais forte na vida deles. Então, sabe aquela coisa de conhecimento não ocupa espaço? Né? O saber é a única coisa que ninguém nunca vai tirar de você? Pois é, eu e a Ruth, a gente cresceu ouvindo isso. É isso mesmo, gente, pode rir aí, pode rir. Eu sou a Raquel, a minha irmã é a Ruth, eu passei a vida inteirinha explicando isso. Minha mãe jura de pés juntos que não foi por causa da novela, mas há controvérsias, até hoje. Enfim, então, com isso em mente, eu tive, sim, a oportunidade de estudar, e eu fui a primeira filha, a primeira neta, dos dois lados da família, que terminou a faculdade. Tive também, ainda menina, a oportunidade de fazer curso, fiz CCA, fiz cultura inglesa, e me apaixonei, simplesmente me apaixonei pelo inglês. E me apaixonei pela língua, por estudar a língua. O povo dizia que eu era meio doida de gostar de estudar gramática, pronúncia, prosódia, mas eu amava aquilo. Eu amava também a possibilidade que aquela língua me trazia de ter contato com outras histórias, com outros autores, com outras canções. Bom, hoje eu sou mãe de 2 meninos, do Enzo e do Pietro, eles são adolescentes, e eles, obviamente, felizmente, na verdade, têm uma vida aí bem diferente da que eu e o meu marido também tivemos. Então, essa coisa de que a educação é a via mais democrática de transformação social, de ampliação de horizontes, de abertura de janelas, está meio que escrita aqui, sabe? É meio que parte do que eu sou. Então, é assim que eu cheguei aqui hoje, é por isso que eu estou aqui, e todos os dias falando sobre a mesma coisa, né? Sobre a importância da gente seguir aprendendo durante toda a nossa vida. Agora, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, queria que vocês pensassem, já está todo mundo acordado, que eu sei, qual é a primeira palavra que vem na sua mente quando você pensa em futuro. Quem puder me ajudar, já ouvi aí ideias. Pode falar, mas pode também, por favor, apontar a sua câmera ali para o QR Code, ou usar esse link que está ali na tela para entrar no Mente, para a gente ver juntos aí todas essas ideias, os conceitos que a gente está construindo juntos aí nesses últimos 2 dias e que, obviamente, vocês também já trazem aí na bolsa, na bagagem. Vamos lá? Ariel, você pode mostrar para a gente como é que está surgindo? Boa. É agora. Gostei. O futuro é agora, né? Surpresa, insegurança, novas habilidades, tecnologia, animação. Rose. IA, eu ouvi IA, não está escrito ali. Algumas ideias a mais? Mais ideias? Esperança, gosto. Se não fosse esperança, a gente não estava aqui, não é mesmo? Esse tanto de gente junto aqui. Dá um refresh para a gente, Ariel, para ver se entra um pouquinho mais de coisa para a gente seguir. Olha! Estavam escondendo o jogo. Olha a palavra que mais se destaca nessa nuvem, gente. Tecnologia, inovação, IA, transformação, esperança e medo. Bom, vamos voltar lá para os nossos slides, Ariel, por favor. Bom, tenho uma notícia para vocês. Vocês estão certos. Todas as respostas acima, né, estão corretas. Podemos voltar lá? Obrigada. Então, são todas essas ideias e conceitos e sentimentos juntos, né? Quem aqui só toma decisões, atualmente, né, com todas as cartas na mesa? A gente consegue, né, esperar para ter todas as respostas
e todas as informações para tomar uma decisão? Não há possibilidade, né? Quer dizer, até há em algumas situações que são muito lineares, né? Tipo, sei lá, se eu decido derrubar esse microfone. Derrubar o microfone é a decisão de deixar o microfone cair no chão e vocês deixam de me ouvir, ou não. É simples, né? Nem é tão simples se a gente pensar bem, porque vocês estão todos aqui dedicando a sua sexta-feira à tarde para a gente conversar sobre futuro. Então, não é tão simples, porque tem uma série de implicações eu simplesmente drop the mic e sair e me embora, né? Então, a gente está cercado, a gente está dentro desse contexto absoluto de incertezas. Esse é o mundo em que a gente navega. E, por isso mesmo, quando a gente fala de futuro, a gente tem todas aquelas ideias, conceitos, sentimentos, e a gente precisa buscar o equilíbrio entre todas essas variáveis. Inovação tecnológica, competências para a vida, adaptação constante e o propósito humano. Esse é um equilíbrio complexo, né? Como a vida que nos cerca. Então, quando a gente fala em transformações, e a gente tem falado muito sobre isso nesses 2 dias, do que nós estamos falando? Estamos falando de como fazer de novo, como fazer diferente, como fazer mais, novas formas de aprender. Vou dar um exemplo. 5 de julho de 1922, ou a Revolta dos 12 do Forte. A Revolta Paulista de 1924, ou a Revolução de 1924. Não sei se a professora Tânia ainda está por aqui, se ela tiver, vou ficar até envergonhada. Eu não sei explicar por quê, mas esses são 2 fatos que ficaram guardados na minha memória. Tenho certeza que, se vocês fecharem os olhos, vai ter alguma coisa que pipoca aí na memória do tempo de escolarização de vocês, não é mesmo? Então, eu só sei que esses fatos me ajudaram a tirar um 10 na prova. Provavelmente é por isso até que eu lembro deles. Mas a verdade é que eu não sabia, e, de verdade, nem sei até hoje, por isso a vergonha aí se encontrar a professora Tânia nos corredores, quem exatamente lutou essas batalhas? Ou por que esses foram 2 marcos relevantes na nossa República Velha? Não sei, vou até buscar saber. Não tive muito tempo, mas vou buscar saber. Só que, hoje, né, a gente tem umas circunstâncias que não dão mais para a gente o privilégio, né, de ter essas informações guardadas, né, lá no fundo da nossa memória e não saber os porquês, né? Talvez, em algum momento, isso fizesse bastante sentido. Hoje, não faz, né? Então, sabendo disso, entendendo que a escola é esse lugar social, comunitário, que responde aos contextos, ao contexto socioeconômico, político em que ela está inserida, a gente precisa pensar, né, em como a gente ajusta e como a gente se adapta. Vamos fazer uma viagem bem breve. A gente tem uma... Normalmente, o que a gente fala, né, a gente tem o hábito de dizer assim, a escola é a mesma há muito tempo, a escola não muda. De fato, talvez ela não mude na velocidade que a gente desejaria ou que a gente precisaria, mas a escola muda, sim. A escola tem passado por várias iterações aí ao longo, enfim, dos tempos, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para a Idade Média, na Idade Média, aprender era um privilégio para muito poucos. Era basicamente uma questão de poder. Ia para a escola os poucos privilegiados que estavam ali para estudar as escrituras religiosas, né? Igreja e Estado estavam intrinsecamente relacionados, portanto, estudar as escrituras religiosas era sinônimo de poder. E, como o poder era para poucos, a escola era para poucos. O tempo passa, e aí a gente chega na era industrial. E aí, na era industrial, a escola virou uma resposta direta ao que se precisava,
né? As fábricas, aos moinhos. O que os alunos aprendiam e, enfim, né, por muito tempo continuaram aprendendo? A seguir processos rigorosamente, né? A seguir ordens, a ter obediência. Possivelmente aprender uma coisa e fazer essa coisa para o resto da vida, né? Porque esse era o reflexo do que era necessário na sociedade, na economia. Só que hoje, como a gente já viu, né, não é mais tão simples assim. Então, é muito complexo, possivelmente impossível imaginar que a gente vai pegar ali todo o conhecimento, todos os saberes, todas as competências que a gente tem nas mãos, pegar tudo isso, fatiar em 14 pedacinhos, distribuir esses pedacinhos ali ao longo dos anos da escolarização, da educação básica, e compartilhar isso com os alunos, testar para ver se eles aprenderam, e pronto. Fizemos nossa parte, preparamos esses meninos e meninas para o que está por vir. Não dá para pensar dessa maneira, não é mesmo? Então, por isso a gente vem olhando para os lados e entendendo, né, como a gente navega essas circunstâncias. Nós já falamos sobre isso aqui hoje, acho que hoje, se não estou enganada, e o Fórum Econômico Mundial é esse grupo de lideranças corporativas global que se encontra todos os anos em Davos para discutir o futuro da economia e o futuro do trabalho. E, no relatório desse ano, eles trazem informação bastante interessante e relevante para a gente sobre as posições de trabalho e os equilíbrios aí sutis que a gente vai ver nos próximos anos. Obviamente, é previsão, né? Eles dizem que 170 milhões de novos empregos serão criados, em função, naturalmente, aí, da revolução tecnológica, muito impulsionada pela IA generativa, né? A IA já está aí há mais de 4 décadas, né? Mas a IA generativa tem, sim, impulsionado mudanças absolutamente velozes, né? E inescapáveis. Até que não parece mal, não é não? 170 milhões de novos postos não parece tão mal. Esse relatório traz para a gente também essa informação de que 1 bilhão de empregos continuarão existindo. Isso significa dizer, também está ok, né? A gente tem possibilidades, né? A gente tem onde continuar, como continuar produzindo. Agora, 92 milhões de empregos serão substituídos ou eliminados. Basicamente, o que a gente está dizendo aqui? Que a gente precisa se ocupar dessa balança, né? Então, apesar do cenário não ser tão horroroso como a gente poderia imaginar, a gente vai, sim, precisar entender como continuar, como manter os nossos jovens ocupados, né, diante dos novos postos de trabalho, das novas profissões que vêm surgindo, né? Quando a gente olha para estudos que dão conta de como que o conhecimento humano se organiza, né? Esse estudo aqui, na verdade, já fez maioridade, né? Já tem 20 anos. E esse estudo de pesquisadores de Berkeley, né, determinou que, desde meados do século passado, quer dizer, não é nada de agora. Essas mudanças elas já vêm acontecendo e progredindo, né? As habilidades e competências de comunicação complexa e de pensamento de ordem superior, elas se posicionaram, né, numa situação de muito mais relevância do que as habilidades que são muito mais fáceis da gente ensinar e testar na escola atualmente, né? Que habilidades e competências são essas? De rotina, né? São habilidades de rotina manual e cognitiva, né? Então, e aí a gente aqui pode pensar em exemplos simples, como profissões de torneiro mecânico, mas a gente também pode pensar em profissões como a do advogado. A profissão, o fazer jurídico, ele é altamente cognitivo, ele exige
né, uma cognição de alto nível, mas é bastante rotineira. Então, os mais hábeis, né, vão precisar navegar aí por essas novas competências. Ainda no relatório do Fórum Econômico Global, a gente tem aí uma mudança interessante nas habilidades, nos top 10, né, as habilidades mais relevantes para o mundo do trabalho. Então, há 10 anos, as habilidades mais relevantes estavam ali entre resolução de problemas complexos, colaboração com o outro, então, eu trabalho em equipe, a colaboração com o outro, a gestão de pessoas e o pensamento crítico. Então, até aqui não é novidade. A gente vem falando sobre isso e, enfim, definindo estratégias para como lidar com isso. Já em 2020, a gente tem uma leve movimentação, mas não muda muita coisa. Basicamente, o que muda de posição aqui é a criatividade assumindo ali lugar dentro das 4 principais. Agora, vejam a previsão ou a expectativa para daqui a 5 anos. A previsão é que, daqui a 5 anos, olha o que está lá nas top 4, nas 4 principais habilidades. Julgamento e tomada de decisão, fluência de ideias, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. O que a gente está falando aqui, gente? A gente está falando aqui que a gente está fazendo uma mudança para a capacidade de aprender a aprender. O caminho é, né, efetivamente, como a gente vai entregar essa possibilidade para os nossos alunos e para as nossas alunas. Então, esses pesquisadores de Berkeley, que eu comentei, eles fizeram um estudo para identificar a quantidade, assim, o volume de conhecimento capaz, né, de ser produzido pela raça humana. E aí eles identificaram que, entre 1999 e 2003, a quantidade de conhecimento produzido pela humanidade foi maior do que todo o conhecimento produzido antes desse período. Vamos parar para pensar sobre isso só um segundo. Em um período de 4 anos, mais conhecimento foi produzido do que durante toda a história da humanidade. E não para por aí, né? Os estudos continuam, e esses estudos dão conta de que, agora, neste momento, no momento presente em que vivemos, por força da IA generativa, chutem aí, de quanto em quanto tempo o conhecimento humano dobra? Um número. A gente teve esse estudo, disse que o conhecimento dobrou em 4 anos. E agora, com a IA generativa a pleno vapor, quanto tempo que vocês chutam? 6 meses, 1 ano? Vocês estão afiados. 11 meses. 11 meses é o tempo que a gente leva atualmente para dobrar o volume de conhecimento humano. E a IBM já tem estudos, enfim, partilhados com esses pesquisadores de Berkeley, que dão conta de dizer que nos próximos anos, esse conhecimento pode chegar a dobrar de 12 em 12 horas. Isso é assustador, não é não? É absolutamente assustador. Então, isso, na verdade, é assustador, mas, ao mesmo tempo, é meio reconfortante para nós, no sentido de que não há como a gente imaginar que a gente vai conseguir transmitir conhecimento. O único caminho possível é o do aprender a aprender, né? Então, vocês sabem o Google? O Google é meio que inspiracional, né, para quem gosta de tecnologia, pensar em trabalhar no Google. O Google não olha mais para os currículos e para o histórico acadêmico dos seus candidatos. E olha que eles olhavam. Eles faziam estudos preditivos assim massivos para tentar correlacionar o sucesso acadêmico com
expectativa de sucesso profissional dos candidatos. Mas eles acabaram identificando que não tinha nenhuma correlação. Nenhuma. Eles não conseguiam estabelecer uma relação de correspondência. E aí, o que eles fazem agora? Sabem como é que eles fazem? Avaliam os candidatos? Basicamente, o que eles buscam saber, eles não querem mais o seu currículo. Eles buscam entender, durante as dinâmicas e as entrevistas seletivas, sobre a sua capacidade de aprender. A sua capacidade de obter informações, de fazer uma pesquisa, de colaborar com outro para criar novos conhecimentos, de errar e de testar de novo, de prototipar, enfim, de percorrer toda a iteração necessária para a produção de novo conhecimento. Então, isso, ao mesmo tempo em que é absolutamente assustador, é também bem claro. De verdade, eu sei que eu fico com palpitação, mas eu me acalmo nessa clareza de que a gente só tem esse caminho. A gente só tem o caminho de preparar os estudantes para seguirem aprendendo. Como a gente faz isso? Desenvolvendo fluência cognitiva. A gente fala muito de fluência digital, e, naturalmente, os adolescentes, enfim, crianças e adolescentes, querendo ou não, eles têm, sim, mais fluência digital do que nós. Eles são capazes de consumir e de criar ali os seus próprios memes, as fanfics, que são aquelas histórias de ficção, são narrativas criadas a partir das histórias populares. Então, tem milhares e milhares de fanfics do Harry Potter, por exemplo, do Senhor dos Anéis, enfim. Tem fanfic de tudo. Tem todos os universos possíveis e imagináveis. Eles criam os próprios jogos, eles fazem cosplay. Então, eles assumem, a partir dessa perspectiva, a gente não pode negar, um certo protagonismo, e uma certa autonomia ali na criação das mídias. Só que a gente já sabe também, já em 2022, a OCDE desbancou o mito dos nativos digitais. Todo mundo aqui já ouviu falar dos nativos digitais, não é? Sim ou não? Sim. Não existem nativos digitais no sentido de serem capazes de entender os ambientes digitais em que eles navegam, passeiam, vivem, sem a mediação de um adulto. Crianças e jovens não são capazes de desenvolver os níveis ali de pensamento crítico, de raciocínio, de pensamento lógico, que a gente sabe serem relevantes. Então, são aqueles níveis que estão ali como pensamentos de ordem superior, de acordo com a taxonomia de Bloom. Então, isso é lugar da escola, é papel da escola. Naturalmente, das famílias também. Mas a gente precisa se ocupar disso para a gente passar do que supostamente é uma fluência digital para o que efetivamente garante a fluência cognitiva. E aí a gente segue com a destreza tecnológica. O que eu chamo de destreza tecnológica? Está lá na chamada BNCC da computação, que é o complemento da BNCC. E aqui a gente tem um sem número de habilidades que estão ali meio que categorizadas entre letramento digital, ética e segurança digital, abstração, cidadania digital, análise de dados, automação. Então, a gente falava há pouco das habilidades do futuro. Para que os nossos estudantes, e nós mesmos, eu talvez não, mas vocês, tem gente muito mais nova aqui, para que a gente possa continuar evoluindo e, enfim, fazendo coisas novas e diferentes, a capacidade
de analisar dados, né? Essa literacia em dados que a gente vai precisar, é uma coisa que, enfim, até pouco tempo era praticamente restrita aos matemáticos e ao pessoal lá da ciência da computação, não é não? Então, essa é também uma perspectiva que a gente precisa estar ali no pacote, não é não? Bom, e aí a gente segue. Vou fazer uma pausa aqui, na verdade, para fazer um brain break rápido. Quem aqui calça tamanho 36? 36. Brain break, gente, rapidinho. Quem aqui calça sapato 37? Boa, bastante gente. 39? Boa. E tamanho 35? Olha. Agora, quem sabe me dizer qual é o número de calçado médio da população feminina brasileira? 37. 37. Imaginem se nós todos estivéssemos aqui num congresso varejista, que a gente estivesse discutindo calçados, produção de calçados, né, distribuição de calçados, estoque, logística. E se nós definíssemos aqui que a gente ia passar a comprar só calçado número 37 para levar para as nossas lojas? Qual era a possibilidade da gente ter sucesso econômico com essa decisão? Perto de zero, né? Porque aqui, numa rápida chamada aqui de mãos, a gente vê que a gente tem gente que calça todo tipo de número de calçado. A mesma coisa quando a gente fala de diversidade. Diversidade é, sim, sobre criarmos espaços mais inclusivos, sobre criarmos uma escola mais equitativa, mas é também sobre esse olhar de personalizar a experiência para cada um dos estudantes. Eu confesso a vocês que eu tenho um pouco de birra com a palavra personalização. Vou confessar, porque personalização virou água com açúcar, né? Tudo é personalização do ensino. Mas é personalização no sentido amplo da palavra, né? De olhar para cada um dentro da sua potencialidade. Agora, se antes a gente pensava em, enfim, né, ativar ali as competências de apreciação da diversidade de uma forma quase que muito direta, a gente conseguia trabalhar com as manchetes dos jornais, né, e trabalhar as questões intertextuais das manchetes de jornais. Hoje a coisa complicou, foi para outro lugar, foi para um outro nível, não é não? Para a gente trabalhar respeito e apreciação da diversidade, a gente precisa, inclusive, incluir... Perdão. Voltei. Queria ser chique aqui, mostrar... a gente precisa aqui, né, falar de compreensão algorítmica, da identificação e da análise de vieses. Por quê? Porque a própria estrutura tecnológica ela está preenchida, ou possivelmente preenchida, de preconceitos e de visões de mundo que são, enfim, né, direcionadas aos grupos de poder e privilégio. Então, falar sobre respeito e diversidade também passa por compreensão algorítmica, por treinamento dos algoritmos, passa por tentarmos identificar, basicamente, nós falávamos aqui na parte da manhã, né? Inteligência artificial não é mágica, não é pó de pirlim-pim-pim. A inteligência artificial é um conglomerado matemático que utiliza o conhecimento já posto, as informações já postas. Então, se esse conhecimento foi produzido por quem? Por nós, né? Os vieses que estão lá são os mesmos vieses que a gente encontra aqui, né, do lado de fora das nossas janelas. Então,
esse é mais um aspecto aí que a gente precisa levar em consideração. E aí a gente, né, vai ampliando a perspectiva individual, né, sai do indivíduo para entrar na esfera coletiva, né, e coletiva no sentido do entendimento e da percepção de que a escola é um núcleo da comunidade, que é um pedacinho daquela sociedade em que os meninos estão inseridos, né? Então, eles precisam aprender a colaborar, a cooperar, a trabalhar juntos. A gente não trabalha sozinho, né? Nenhum homem é uma ilha, né? Já sabemos disso há muito tempo. Então, quando a gente fala de ação cidadã, eu quis trazer aqui para vocês também uma visão da Associação Norte-Americana de Literacia Mediática. A Associação Norte-Americana de Literacia Mediática é hoje, talvez, uma das principais referências de literacia mediática mundial. Enfim, nós temos, neste momento, né, a determinação legal de passar a desenvolver letramento midiático nas nossas escolas a partir de 2026. E aí, essa é uma definição bastante ampliada, né? O que eu quero dizer com isso e por que isso aqui está relacionado à ação cidadã? Porque, além de acessar as diversas mídias, além de analisá-las, além de ser capaz de avaliá-las e de criar as mídias, a associação integra esse conceito de agir. E, quando a gente integra o conceito de agir, a gente está falando da ação coletiva. A gente está falando de uma cidadania conectada, né? A gente está falando dessa perspectiva de entender as relações com o outro, né, e com a sociedade. E, como se não bastasse tudo isso, né, a gente também precisa abrir espaço para falar sobre responsabilidade socioambiental. Por quê? Porque a relação entre as estruturas tecnológicas e os indivíduos, ela esbarra também nas questões socioambientais, esbarra nas questões de desigualdade social. Não é? A IA, por exemplo, né, que a gente falou muito hoje cedo de IA, a IA é uma estrutura tecnológica intensivamente física. A gente fica, né, com a ideia, o conceito mental de que a IA está lá na nuvem. Mas, para que essas estruturas tecnológicas estejam de pé, a gente está falando de data centers, a gente está falando de cabos submarinos, a gente está falando de uso de recursos, uso intensivo de água. Então, a gente precisa entender as relações das estruturas tecnológicas com, né, fatores de desigualdade social. Muitas vezes, esse uso de recursos está vinculado à precarização do trabalho, né? E as relações ambientais também, né? E aí, como é que a gente dá conta disso tudo, né? Fazendo escolhas, né? Como é que a escola pode fazer isso? Fazendo a gestão do conhecimento. O que é gestão do conhecimento, gente? Em todos, né? Em todos os... enfim, se a gente pensa numa empresa, se a gente pensa numa indústria, se a gente pensa numa corporação, quais são os 3 elementos fundamentais da gestão de conhecimento? Vamos pensar aqui juntos. São 3 elementos em qualquer nível de gestão de conhecimento que a gente pense. Primeiro deles, tecnologias. O segundo, processos. E o terceiro, mais importante de todos, quem chuta? Tecnologia, processos e gente. Gente, no nosso caso, é quem? Somos nós, né? Somos nós, professores, atores da comunidade escolar, lideranças escolares, né? Então, a escola só vai conseguir fazer isso, né, aplicando essas estratégias de gestão de conhecimento, né? Que, no nosso caso, então, quando a gente fala de metodologia,
a gente está falando de aprendizagem experiencial, né? É colocar a mão na massa, é fazer os alunos aprenderem fazendo, né? Uma vez, eu estava, enfim, desenvolvendo um projeto com os alunos de 7º ano. Tem muitos anos isso. A gente estava fazendo um projeto em que a gente tinha que fazer uma simulação ali de tipos de casa, né, de residências, de diferentes residências em diferentes locais do Brasil. Isso tudo em inglês, né, e a gente ia apresentar numa feira de ciências da escola em que eu trabalhava. E aí um aluno virou para mim e falou assim: nossa, professora, teacher, você é uma professora tão legal que você parece até professora do ensino médio. Eu não entendi muito bem, mas depois, enfim, conversando, né, o que ele quis dizer que os professores do ensino médio tinham aquela aura assim, de serem os melhores professores da escola. Poxa, você é uma professora tão legal que você parece até professora de ensino médio. E aí eu virei para ele, assim, ingenuamente, falei assim: olha, muito obrigada, mas sabe o que eu queria mesmo que você me dissesse? Que eu pareço uma professora da educação infantil. Para mim, essa educação aqui está muito mais para a educação infantil. O que é educação infantil, se não experiência, se não gerar essas experiências dias após dias para os meninos, né? Palmas para a educação infantil. Eu quero que a educação infantil ultrapasse as barreiras, né, e que a gente consiga entender que o menino que está no 7º ano, ele quer, sim, o lúdico, ele quer brincar, ele quer explorar, ele quer competir, ele quer correr, né? Ele continua sendo criança. Vocês não curtiram aqui a apresentação aqui dos mágicos? A gente não fica feliz, a gente não tem o ânimo renovado? Todos nós precisamos disso, né? Então, essa é uma tecnologia, aí, para mim, fundamental. Outra tecnologia, ou processo, né? Processo avaliativo. Dá para fugir de nota? Não dá, né? Dá para fugir de índices? Não dá, né? Afinal de contas, a gente ainda tem, sim, dentro do nosso sistema, um compromisso com as famílias, um compromisso institucional de apresentar as notas. Os pais e as mães estão lá batendo, né, e perguntando quais são as notas, estão perguntando qual é o ranking da escola no Enem, não estão, não? Querem saber, precisam saber. E tudo bem, eu acho que tudo bem. Mas a gente também fala tanto de avaliações formativas, não é, não? Fala ou não fala? A gente sabe fazer, né? Então, vamos abrir espaço, vamos dar valor, vamos dar relevância para quem desenvolve projetos, para quem oferece debates, apresentações. As avaliações invisíveis são aquelas avaliações que acontecem todo dia, sem criar uma disrupção na sala de aula, né? Precisa disruptar a sala de aula para saber se o aluno está indo bem ou não está indo bem? Se ele está se desenvolvendo mais em alguns conteúdos e saberes do que em outros? Não precisa, né? E aí a gente chega, né, na tecnologia por definição escolar, né, que é o currículo. O currículo é o mecanismo, né, mais concreto que a gente tem. E aí, quando a gente faz isso tudo, a gente consegue, né, pensar no currículo de forma articulada, de forma mais flexível, e a gente consegue criar oportunidades de interdisciplinaridade, de transdisciplinaridade, interação, investigação, exploração, né? Mas nada disso faz sentido, nada disso acontece ou tem valor se não for pelo último elemento da gestão de conhecimento, que é quem? É quem? As pessoas, são os professores. Olha só, isso aqui não é pegadinha, não sumiu ali a palavra professores para vocês
me complementarem, mas é a valorização e desenvolvimento da nossa profissão, né? Vamos deixar o professor fazer o que o professor sabe fazer? O que o professor sabe fazer? O professor sabe dar aula, o professor sabe ensinar, o professor sabe educar. Quando a gente deixa o professor fazer o que ele sabe fazer, o aluno também faz o que ele sabe fazer, que é o quê? Aprender, né? Então, a gente precisa, né, valorizar, respeitar e abrir espaços para essas relações que são relações democráticas dentro da escola, né? É valorizar o professor pelo diálogo, cada professor, cada um de nós aqui é um cientista lá dentro do peito, lá no fundo do peito, é ou não é? Cada dia que a gente sai da sala de aula, que a gente pensa assim, caramba, hoje foi uma droga. Você sabe exatamente o que foi uma droga, né? A gente sabe exatamente o que deu e sabe também exatamente o que deu certo. E aí corre lá na sala dos professores para dizer, olha, essa música aqui hoje, nossa, caiu como uma luva. Vou te passar a letra, vou te passar o link. Foi maravilhoso para eu tratar do assunto X. É ou não é? Somos cientistas, somos exploradores, né? Então, essa é a perspectiva, né, de gestão de conhecimento pelas pessoas. E aí, para a gente já se encaminhar aqui para o final, a gente está falando muito, né, sobre todas essas competências e desafios e estratégias, mas eu queria, na verdade, trazer para vocês uma coisa um pouco mais tangível, sabe? Concretizar do que a gente está falando, trazer, na verdade, um exemplo de um projeto que eu tenho o prazer e a honra de participar há quase 4 anos, e em que a gente tem conseguido coordenar todas essas circunstâncias, né? E criar essas novas pontes de aprendizado. Aliás, pontes é com vocês mesmos, né? Vocês sabem de pontes, conhecem bem pontes, né? O aprendizado, esse tipo de coisa já está acontecendo. Está acontecendo, sim, né, nas escolas. A questão é a gente trazer para a norma o que a gente ainda enxerga como exceção, né? Então, vou compartilhar aqui para vocês o que nós chamamos, na verdade, no Edify, de Projeto Empatia. O que é o Projeto Empatia? O Projeto Empatia, na verdade, nos últimos 3 anos, se transformou numa grande plataforma de desenvolvimento de competências socioambientais. A gente convoca alunos e professores de todas as escolas do Brasil para desenvolverem um projeto. Na verdade, um projeto que a gente meio que já entrega ali com bases, né, uma arquitetura já pronta, porque também tem isso. Não adianta dizer, faz o projeto, né, sem equipar, né, sem sustentar, sem o suporte. Então, esse projeto aqui que eu vou mostrar para vocês rapidamente, ele começou em 2023, com a perspectiva da crise climática. Em 2023, a gente estava discutindo, parece que foi ontem, né, mas a gente estava discutindo como é que 2023 ia ser o ano mais quente já registrado na história. Quem é que lembra disso, né? E 2023 foi o ano mais quente registrado na história em 2023. Depois, em 2024, a gente bateu o novo recorde. 2024 foi o ano mais quente registrado na história. 2025 não sabemos ainda, vamos esperar. Provavelmente será o ano mais quente registrado na história. Então, com isso em mente, a gente criou esse contexto, levou esse contexto aqui para as escolas, né, temperaturas recorde, a COP que estava acontecendo, que estava sendo organizada em Dubai, e a gente estabeleceu a seguinte pergunta, a seguinte questão: como preparar as crianças para lidar com essa realidade? Não só preparar para entender o que está acontecendo, mas também para imaginar que futuro melhor que seria esse, ou criar, mesmo criar esse futuro melhor. A gente tinha também em 2023, parece muito tempo atrás, né? Mas a gente tinha em 2023
a IA generativa despontando aí, né, chegando para os meros mortais, né, saindo ali dos confins das áreas mais ditas tecnológicas, né, para o público em geral. A popularização da IA chegou aí mais ou menos em 23, né, se vocês lembram bem. Então, a gente tinha também essa perspectiva de começar a tocar, né, nesse assunto, de começar a manipular essas tecnologias dentro de sala de aula. Mas a gente tinha alguns desafios. Que desafios eram esses? A falta de letramento em IA generativa de todos os lados, né, nossos, dos nossos professores, dos alunos. A gente tinha, como ainda tem, né, algum nível, um nível menor do que o desejado de aprendizagens ativas, e também uma ausência de agência desses jovens, né? Apesar dos jovens entenderem as circunstâncias, parece, né, que uma apatia coletiva reina entre eles. Então, esses eram todos desafios que a gente tinha ali, que vencer. E aí, como é que a gente ia estimular os alunos a serem criadores de tecnologia, não apenas consumidores, ao mesmo tempo oferecendo segurança para os professores? A gente criou essa interface, uma interface bem simples, obviamente, usando um modelo estabelecido de IA, que foi o ChatGPT. Então, a gente criou essa interface, né? O que significa isso? É tipo uma máscara, né? A gente colocou uma máscara aí, e aí a gente ofereceu a eles, né, seguranças, salvaguardas. Que salvaguardas foram essas? A gente queria garantir filtros de conteúdo, né? Era a primeira vez que a gente estava experimentando colocar a IA na mão dos alunos, crianças, adolescentes, né? Então, a gente criou, eu adoro esse nome, gente, filtros de profanidade. Sabe o que é filtro de profanidade? É a gente treinar a IA para que ela não aceite respostas ofensivas, palavrões, xingamentos, né? Então, se um aluno usa um palavrão ou uma ofensa, ela vai te retornar e dizer: eu acho que você pode ser um pouquinho mais educado. Vamos começar de novo? Não entendi bem o que você disse. Pode repetir? A gente também criou limitações nos prompts, né? A gente mexeu nos prompts para que eles também tivessem uma camada de segurança ali por trás dos prompts, para evitar que eles, enfim, gerassem qualquer coisa que os alunos estivessem pedindo. E a gente treinou também essa IA, essa foi a parte mais difícil. A gente treinou essa IA também para a diversidade. Falamos aqui de vieses, né? Falamos aqui da dificuldade de identificar vieses a partir de uma perspectiva algorítmica. Então, a gente precisava ter esse cuidado. E aí, a gente equipou os professores com esse enxoval de informações, né? E os resultados foram fantásticos. Não vou passar aqui pelo vídeo de Tuvalu, e aí vocês podem depois buscar, ou, enfim, quem tiver curiosidade. Tuvalu é uma ilha no Pacífico que vai desaparecer, né, em função da crise climática, né? O aumento da temperatura está fazendo com que as marés, os níveis da água subam. Como eles são uma ilha, eles estão, pouco a pouco, desaparecendo. E eles, portanto, estão se tornando a primeira nação digital do planeta, para que eles possam driblar, né, esse desafio. Bom, esse foi o contexto do projeto. A gente explicou para os alunos o que era um prompt, né? Então, conhecimento muito básico mesmo, mas com o objetivo de dar a clareza para eles de que eles é que estavam no comando. Quem comanda o prompt é você, não o contrário. O prompt é o comando que descreve o que você quer que a IA gere. Vejam, eu trabalho com a linguagem, eu trabalho com a língua inglesa.
Olha quantas oportunidades de desenvolvimento linguístico que eu estava adicionando aqui. Os alunos estavam escrevendo prompts, estavam conversando, discutindo entre eles, em pares, falando sobre os prompts, né? Então, eles estavam no controle da tecnologia o tempo inteiro. E aí o resultado foi muito bacana, a gente chegou a números muito expressivos nesse primeiro ano de projeto. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. Os próximos 5 anos podem ser os mais quentes da história. Minha esperança é que todas as pessoas colaborem com o planeta. Minha esperança é que todas as pessoas do mundo tenham comida na mesa e agasalhos. Minha esperança é que as pessoas tenham mais respeito com a natureza. Esses números foram muito além do que os nossos melhores sonhos poderiam ter sonhado, gente. No primeiro ano de projeto, a gente conseguiu mais de 2.000 alunos envolvidos, mais de 300 escolas envolvidas, em projetos simplesmente fantásticos. Linguagem, gramática, vocabulário, green skills, né? As habilidades socioambientais, tecnologia, tudo junto e misturado. As pontes estão ou não estão construídas? Estão ou não estão postas? E aí a gente teve a Maria Eduarda, a gente teve, enfim, não vou passar por 4.000 imagens e prompts e criações aqui para vocês, mas a gente teve uma felicidade imensa, né, de ver que os meninos e meninas se engajam, sim, os professores se engajam muito, né? Tanto é que isso, de fato, virou uma plataforma. E a gente tem seguido adiante com esse projeto que tem rendido muitos frutos, né? Essa é a Lara, que foi para Dubai, na COP28. Esse ano, a gente vai levar uma delegação de 20 alunos para Belém, para participarem ativamente das discussões junto aos dirigentes da ONU, falando sobre a sua visão de futuro e como agir para atacar as questões climáticas que a gente vive aqui, né, no nosso dia a dia. Vamos ver o que essas duas maravilhosas têm para dizer para a gente. Gente, isso é produção totalmente independente. A única coisa que eu fiz foi colocar as legendas em português, tá? Ariel, consegue me dar uma ajudinha aqui para a gente ver? Hello there, I'm Gina Souza, I'm 12 years old. I live in Manaus and study at Centro Educacional de Alberto Vale. Since I was very young, I've always been close and connected to the water and the rainforest. But as I grow older, I can see and feel what's happening. Climate crisis. Nowadays, humans are the ones who started it. But yet, it's still not too late to try and stop it all. The rainforest is not only present in Brazil, but in actually so many countries. So let's gather our forces to help protect these forests from those who have hurt or plan to do so in the future. While most people stay quiet or complain about the heat, it's obvious that we have to do something, and we have to do something immediately. Because humans and animals depend on nature. Actually, we're all part of it. Protecting nature is protecting ourselves. So let's do something about that, and let's do it now. A Diná é uma fofa, ela é vizinha da floresta, né, amazônica. Então, como ela não vai se incomodar, como ela não vai atuar sobre isso, né? E aí, além da Diná, a gente tem a Bruna, um encanto. My country is the world's fourth largest plastic waste producer, but recycles only 1%.
That's 145,043 tons out of 11.3 million, according to the São Paulo Research Foundation. And it gets worse. Brazil dumps 3.44 million tons of plastic into the ocean every year due to improper disposal. That's from the Blue Keepers project of the UN Global Compact. In my apartment building, I separate the recyclables from regular trash and place them in the correct bins. But the janitor comes and mixes everything to one big orange bin left outside. And then, the garbage truck arrives and sends it all to incinerators, landfills, and even the ocean. Our efforts thrown in vain. Even if we try to help, poor construction like an investment make recycling ineffective. So, a simple daily action becomes a global environmental issue. Earth is asking for help. We are responsible for the current crisis. Now, it's our responsibility to make the world a better place again. My name is Vila Negrão. Thank you. Gente, a Bruna é ou não é uma ativista socioambiental pronta? Ela sabe muito mais do que provavelmente a maioria de nós aqui sobre as perspectivas socioclimáticas e o que cada um de nós pode fazer para fazer a nossa parte, não é não? Então, se eu puder pedir para vocês ficarem com uma coisa dessa nossa tarde de hoje, é que a gente crie oportunidades de desenvolver os talentos que nós temos, os nossos talentos, os talentos dos meninos, das meninas nas nossas escolas. Os rankings estão lá, as categorizações estão lá, mas por menos rankings, por mais talentos. É só através da busca por talentos que a gente vai conseguir endereçar o contexto em que a gente se encontra atualmente. Não é possível imaginar que a gente vai dar conta de cobrir um currículo inteiro para todos o tempo todo, mas cada um tem o seu talento. Será que os rapazes que se apresentaram para a gente aqui no comecinho da fala, será que eles tiveram educação corporal? Será que a educação física, de alguma maneira, despertou consciência corporal neles na escola? E aí eles se descobriram esses artistas maravilhosos? Não sei, torço que sim. Torço que a Bruna e a Diná sigam sendo essas ativistas lindas e maravilhosas. Esse aqui é um texto do Rubem Alves, que ele escreveu para uma aluna angustiada sobre o que escolher para fazer no vestibular. É tirado de um livro de cartas do Rubem Alves. Mas eu acho que, na verdade, isso aqui se adequa à nossa conversa inteirinha dessa tarde, quando a gente pensa em talentos. A dor que os adolescentes enfrentam agora é que, na verdade, eles não têm condições de saber o que eles amam. Mas a máquina os obriga a tomar uma decisão para o resto da vida, mesmo sem saber. Saber que a gente gosta disso ou daquilo é fácil. Difícil é saber qual dentre todas é aquela de que a gente gosta supremamente, pois, por causa dela, todas as outras terão de ser abandonadas. A isso se dá o nome de vocação, que vem do latim vocare, que quer dizer chamar. É um chamado que vem de dentro da gente. O sentimento de que existe alguma coisa bela e bonita e verdadeira a qual a gente deseja entregar a vida toda. Em tudo isso, o que causa mais ansiedade não é nada sério. É aquela sensação boba que domina pais e filhos de que a vida é uma corrida e que é preciso sair correndo na frente para ganhar. Dá uma aflição danada ver os outros começando a corrida enquanto a gente fica para trás. Mas a vida não é uma linha reta. Quando se começa a correr na direção errada, quanto mais rápido for o corredor, mais longe ele fica do ponto de partida. Então, que a gente consiga enxergar os nossos talentos, os talentos dos nossos meninos e meninas. E eu desejo a vocês a mesma coisa que o meu pai me desejou. Educação, estudo, aprendizagem, para todo o sempre, para toda a vida. Muito obrigada. Boa tarde. Parabéns, professora Raquel. Trouxe algumas informações aqui para partilhar contigo. Vem aqui, por favor. Vamos.
Uma água aqui para poder já repor a sua... Aqui no final, você fez uma provocação interessante, uma pergunta, né, que você falou bem assim, será que aqueles meninos que se apresentaram aqui, um dia na escola, alguém falou para eles sobre o talento que eles pudessem vir a ter? O palhaço que se apresentou aqui, o nome dele é Vitor, e ele foi meu ex-aluno. Olha! E dentro de sala de aula, em 2009, a gente estava montando... Estava acontecendo no Espírito Santo uma cena de stand-up comedy. Tinham grupos no Brasil todo e não tinha nenhum no Espírito Santo. Eu olhei para os meus 3 alunos que eu vi que tinham mais cara de pau, aqueles que mais atrapalhavam minha aula, eu falei bem assim, cara, vocês montam um grupo. Olha isso. Convidei os 3, eles montaram, consegui um lugar para eles se apresentarem a primeira vez. E no dia da apresentação, faltando 2 dias para a apresentação, um virou para mim e falou bem assim, não posso apresentar, professor, porque vai ter jogo do Fluminense, a Fluminense é LDU, não posso ir. Olha que lindo. Ele não foi. Não tão lindo, porque a gente perdeu. Eu tive que criar um texto em 2 dias para cobrir o tempo dele, fui lá, apresentei, acabei ficando no grupo, ele saiu, o Fluminense perdeu, que não é um fato tão raro. Perdeu. Um dos dias mais tristes da minha vida. E daquele dia em diante, aquilo que seria uma apresentação, seriam 2, 3... Esse garoto está fazendo 15 anos que se apresenta nos palcos. Olha e hoje apresentou aqui. Então, foi também na escola. Digo que ele não tinha esse caminho, não tinha percebido ainda que era um palhaço. Mas, gente, olha que história linda e maravilhoso isso. Você enxergou nele, né, enfim, esse então, talento, a escola também tem essas capacidades. Deixa eu pegar aqui e partilhar algumas questões que foram apresentadas. Vou botar na tela. Vamos lá. Olha só. Existe alguma dica para que a IA não alucine tanto? Tenho visto erros muito grosseiros nas respostas do ChatGPT. Essa é uma pergunta quase de $1 milhão, Lourdes. Não sei te dizer. Mas brincadeiras à parte, assim, tem uma coisa que a IA não é barata, né? E usar os modelos gratuitos, de fato, acaba gerando mais alucinações do que deveria. Então, de verdade, né, a gente precisa, de alguma forma, investir em algumas plataformas que a gente considera que são mais seguras ou adequadas. Agora, tem uma coisa também que chama o treinamento e a evolução dos prompts. E é um serviço, assim, non-stop. A gente precisa continuar fazendo. Então, a gente vai treinando o prompt para meio que segurar a onda, né? Porque, na verdade, ele tem tantas oportunidades, o que a gente tem que fazer é limitar as opções. E a gente vai treinando esses prompts com esses filtros, com filtros de segurança, com os filtros de profanidade, com filtros até de limitação de caracteres, e vai testando, e testando, e testando. É iteração atrás de iteração. Só no treino mesmo, né? Só. Vamos ver mais uma aqui. Queremos saber se esse ano o apresentador vai usar o terno... Olha só, gente. Terno amarelo. Estamos com saudade do pintinho amarelinho. Somos do fã-clube, hashtag somos toda amarelinha. Gente, vamos fazer coisa séria, por favor. Professora, muito obrigado por tudo que partilhou aqui, por toda a inspiração que deixou entre nós. Valeu.